A osteoporose é uma doença metabólica sistêmica que afeta os ossos. Os números da doença aumentam a cada ano. Estima-se que com o envelhecimento populacional da América Latina, o ano de 2050, quando comparado a 1950, terá um crescimento de 400% no número de fraturas de quadril, por exemplo, para homens e mulheres entre 50 e 60 anos. E próximo de 700% nas idades superiores a 65 anos. É muita coisa. É sobre esta doença, que afeta mais nós mulheres do que os homens, que a gente fala hoje no nosso quadro Saúde da Mulher. Doutor Belarmino, queridezo, aqui comigo de novo. Seja bem-vindo. Obrigada, tá? Obrigado, Cíntia. Boa tarde, pessoal que está em casa nos assistindo, né? E como foi colocado ali na chamada, é hiper importante porque os ossos estão para nós, assim como as vigas de uma casa estão para a sustentabilidade dessa casa. Então a gente fala muito de patologias e doenças e chega-se um momento que quando essas vigas, a estruturação óssea não está boa e pelo número, o percentual que a gente vê de acometimento, é muito importante a gente saber como prevenir para, eventualmente, até mudar esses índices que foram colocados aqui agora. Ou seja, tem conserto, tem solução? A gente consegue frear a evolução dessa doença? A primeira coisa, assim, só para mostrar a importância do cálcio, é na própria amamentação. Então, ali já vai o cálcio para o bebê durante 1 ano, 6 meses, dependendo da condição, ou depois vem os suplementos vitamínicos e com cálcio. Então, as causas mais comuns, depois da adolescência, na vida adulta e na menopausa, seriam assim, praticamente. O fator hereditário conta quando alguém da família... Se a avó teve, se a mãe tem, a chance de a gente ter é maior. Perfeito. Alimentação rica em cálcio, leite e derivados. Atualmente a gente tem um grande problema com uma alimentação... Do leite, né? Não consome mais leite, não consome mais leite. Virou uma febre isso, né, doutor? Intolerância à lactose, né? Mas tem gente que nem tem intolerância e que não está tomando leite porque virou moda. Então tem que tentar ver uma alimentação que possa ser rica em cálcio. Que não é só o leite? Não, leite e derivados, o peixe tem muito cálcio também, a gente já conversou aqui, não necessariamente tem que ser o peixe fresco, pode ser o peixe mesmo lá, aqui na região a gente tem... Congelado, não, tem latinha. A sardinha, por exemplo, tem bastante cálcio, o atum tem bastante cálcio, e assim a gente é meio que levado pelo condimentos que existem, achar que não vai trazer benefício. Traz benefício sim. Outra situação são medicamentos. Crianças, adultos que precisam utilizar, por exemplo, corticoide. Agora no inverno, asma, gripe. O corticoide dificulta a absorção do cálcio. Então, o medicamento para tireoide também pode fazer com que a absorção do cálcio seja menor. E na menina que está começando a ter, na adolescente, perdão, uma vida sexualmente ativa, nunca começar a usar o anticoncepcional da menina, porque vai ter um comprometimento, não da osteoporose, mas ela vai desenvolver menos, mais rápido, e vai estar mais propensa também a ter uma osteoporose mais cedo. Quanto mais cedo tomar o anticoncepcional. Quanto mais cedo começar. Na adolescência é um período assim, ela vai formatar os ossos nesse período, na adolescência. Uma vez ingerindo inadequadamente o anticoncepcional, ela poderá estar futuramente precipitando uma osteoporose. Na alimentação a gente consegue o cálcio, como o senhor falou. Porém, a gente hoje na farmácia um monte de cálcio sendo vendido. A gente pode tomar o cálcio que a gente encontra nas prateleiras indiscriminadamente? Tem que tomar com alguma outra substância para ele ser absorvido? Como é que funciona isso? Porque muita gente toma cálcio, mas eu já li algumas coisas que falam, bom, não está adiantando nada porque o corpo não está absorvendo. Já ouvi gente defendendo a teoria. A gente pode tomar o comprimido, doutor? Assim, para tentar desmistificar. Existem muita variedade. A medicina, infelizmente, também vive de modismo. Então, agora, no momento, é o ômega 3 e o cálcio. Nada contra, está tudo certo, mas isso tem que ser muito bem acompanhado, não comprado via sites, alguma coisa assim. O profissional que atende a mulher, a paciente, ele vai prescrever e dizer o período que a mulher tem que começar com esse cálcio. E se são todos bons, não sei. A Anvisa tem que pegar, tem que passar por um órgão competente para poder avaliar se o que está ali dentro realmente é cálcio. É realmente o cálcio, né? E a gente vê assim que, de maneira geral, muitas mulheres têm dúvidas. Quando é que eu começo com cálcio? Às vezes vem essa pergunta no consultório. O cálcio, a partir de 40 anos,
Tirando-se os casos de patologia, a menina com problema de tireoide... Alguém avisa lá em cima o povo que está fazendo obra aqui na TV que não é hora de furar a parede, né? Nós estamos no ar, para eles esperar um pouquinho. Aí, ó, vocês estão ouvindo? Isso é a nossa reforma. Claro que a TV vai melhorar, tem um preço, né? Mas para eles pararem de furar, porque a gente está no ar, né? Isso não se faz. Avisa lá o povo. Obrigada, hein? Desculpa, doutor. Pode falar. Então, esse cálcio, que a mulher pergunta se precisa ou não, pode ser mensurado, dosado através de exames de sangue. Eu estava colocando que exceção a adolescentes que são acompanhadas por endocrinologistas que têm alguma patologia e que tomam medicamento para tireoide, para diabetes, ou eventualmente para hipertensão, eles poderão acelerar. Então tem que fazer um exame, acompanhamento da dosagem de cálcio do perfil dessa paciente mais cedo. Já na fase adulta, teoricamente a partir de 50 anos o cálcio começa progressivamente a descer, tá? A baixar. Vai perdendo. Vai perdendo. O corpo, ele tem que ser solicitado para poder pedir o cálcio. Como funciona? Se a gente observar pessoas que moram na agricultura, de autossustentável, são pessoas que geralmente têm os ossos mais fortes, independente de raça. Pela alimentação. Também, mas assim, o corpo, quando tem uma atividade física, para a gente se deslocar daqui até um local, ele depende de solicitação. Se a gente ficar muito ocioso, o corpo não entende que a gente está precisando de cálcio. Então, um lavrador, por exemplo, que vai arar a terra, ele pega o sol, que é importante, é a vitamina D, o cálcio, às vezes ele tem in natura o leite no próprio local dele. E a gente vê que essas pessoas têm uma vitalidade óssea muito maior. Agora, adolescente que já vive em casa, só no mouse do computador, não requisita, de repente vai fazer alguma coisa, onde a gente debate muito sobre esportista de final de semana. Não tem uma estrutura boa, bacana para poder se matar. Então, à medida que o corpo é solicitado, ele responde. E o que acontece a partir dos 50 anos? Teoricamente, o metabolismo, a motivação a gente começa a ficar um pouco mais parado, digamos assim, não ocioso. As próprias profissões, né, doutor? Isso, com certeza. Muito tempo sentado. Então, a dosagem do cálcio, ela vai ser fundamental para saber quando cada um, homem também tem, para início da osteoporose. Mas a gente sabe isso por exame, tem exame específico, né? Assim, o corpo foi tão bem feito, é tão sábio, que se a gente passar a ingerir quantidade a mais de vitamina E, tem pessoas que tomam coquetéis e fazem propaganda, né? O nosso corpo, assim, ele tem um poder de absorção limitado de todas as vitaminas. Por exemplo, a vitamina A são 400 unidades internacionais, que é medidinho lá, que o corpo vai absorver. Não adianta eu querer tomar 1.200, 3 vezes, manda embora. O exemplo é a mesma coisa, né? Sim, todas as vitaminas. Então, assim, não é a quantidade, é tomar e também ser bem parcimonioso na forma como faz. Não é exagerando na dose que vai resolver. A metáfora mais simples que eu costumo fazer no consultório é o seguinte: a beterraba tem também vitamina E, tá? Então, se a gente ingerir uma quantidade X de beterraba, tá tudo certo. Se a gente ingerir mais, a coloração da urina já muda. Ou seja, o corpo... vermelho, faz exatamente. Vermelho, ou cocô vermelho o corpo não absorve essa... Então, assim, tem que ser medido, porque a mulher que estiver tomando cálcio numa menopausa, sem indicação médica, ela pode estar precipitando um problema de catarata, o cálcio vai se localizar nessa região. Pode ter... Sim, tem problema renal? Sim, quem tem predisposição a cálculo renal, poderá precipitar, porque enquanto o corpo não precisar, ele não vai requisitar. Então, assim, não se vai na farmácia comprar cálcio porque estou fazendo a prevenção. Se o corpo lê que não precisa, ele vai dar um jeito de mandar esse cálcio para outro local. Tem que fazer um exame para saber exatamente quais vitaminas está precisando, para ter essa prescrição médica e tomar exatamente o que se precisa. Nesse coquetel aí não adianta nada. Não. Às vezes tem um comprimido que vem vitamina, todas as vitaminas. Sim. Mas tem que ver a real necessidade ou não. A partir do momento que precisa, é feito o cálcio, né? E para nós, ginecologistas, a gente procura ser o médico principal da mulher. Então, assim, a partir do momento que começa a dar sinal de osteoporose... Qual é o sinal, doutor? Pois é, aí é que está o problema. É uma doença silenciosa. Como é que eu sei que eu posso estar começando a ter osteoporose? Assim? Pela dosagem do cálcio, pela idade, geralmente a partir de 50 anos é que começa a dar algum sintoma, e dá uma dor óssea mesmo. A osteoporose nada mais é do que um osso poroso.
Furadinho. Furadinho, né? Então, a partir do momento que aquele osso está fragilizado, até a forma como deita, como se movimenta... Dói o osso. Dói o osso. A mudança de temperatura, pessoas que têm osteoporose referem muito isso, né? Sente mais, assim, tem um lugar que começa mais, doutora, como normalmente começa no quadril, na perna, a gente vê muito idoso fraturando fêmur, sim. Então, bacia, né? Dentro daquela maravilha que é o corpo humano, existe sim. Os principais são a coluna lombar, né? E o fêmur. Geralmente começa por isso. Por quê? O fêmur dá sustentação do tronco e a coluna da parte inferior e a coluna de cima. Então são os locais que mais estão relacionados com perda de cálcio. A densitometria, ela faz uma avaliação da coluna e do fêmur. Tá? Se não tiver osteoporose em nenhum dos dois, a probabilidade da mulher vir a ter uma osteoporose é mínima, praticamente nula. Agora, se ela tiver algum grau de osteoporose na coluna ou no fêmur, ela poderá ter em todos os outros ossos. Como é que chegamos a essa conclusão? Num passado remoto, se fazia a densitometria, o mapeamento do corpo todo. Depois de muito tempo, começou a ver que sempre quando havia osteoporose, iria começar ou na coluna ou no fêmur. Então, hoje, o nosso radar... Mapeia ali primeiro. Mapeia ali. Por isso que então o idoso, qualquer tombinho que leva é um grande perigo. É um grande perigo porque no idoso há o maior risco de fratura. E a fratura vai exigir que esse senhor ou essa senhora fique na cama se recuperando. E essa perda, a ociosidade aumentada com o metabolismo caído, pode levar a uma condição de embolia. Então a gente vê assim, paciente acima de 70 anos, com fratura de fêmur, homem ou mulher... Pode levar à morte, né? Pode levar à morte. Casos que caiu, teve que fazer uma cirurgia, alguma coisa e não... Perfeito, porque o paciente vai ter que se recuperar e nessa recuperação implica o fato... Pode dar embolia. Da embolia, porque fica muito tempo parado. Doutor, antes para intervalo, o que é a embolia? A embolia é quando uma parte de ar pode chegar no pulmão de maneira inadequada, né? E cometer uma parada respiratória súbita. O que? Mas o que vai? O que caminha até chegar no pulmão? A embolia pode ser sangue? Pode ser com bolinhas de gordura mesmo. Bolinha de concentradas. E exatamente. Todo mundo pode ter isso? Todo mundo, ninguém está livre disso. Ui, que horror, mas tem que se machucar para chegar até isso ou tá normal? Não, assim, pode, em voos, por exemplo, o pessoal de voos, eles sempre, avião, eles comentam para caminhar e realmente se você fica muito tempo parado em qualquer situação... Não precisa ter um machucado para se ter uma embolia, a pessoa pode ter uma embolia estando saudável. Mas se foca mais no idoso porque ele é a pessoa mais propensa pela idade, metabolismo e talento. Então assim, idoso deve retirar de casa tapetes no chão, coisas que possam tropeçar. Tem aqueles... O aparador para se apoiar, porque a fratura, depois de 70 anos, é difícil restabelecer. E aí é o seguinte, doutor Bellarmino, nas pessoas idosas é mais perigoso, é mais acentuado. Já existiu, o senhor já viu alguma coisa de gente muito jovem apresentando o quadro de osteoporose? Sim, mediante o uso frequente de corticoide, meninas com rinite, qualquer otite, essas pessoas têm uma propensão muito maior, no começo da vida adulta, de poder vir a ter osteoporose. Então, a gente sempre separa esse grupo, que é um grupo mais especial, que é o grupo do medicamento. Tem remédio? Existe. Ótima pergunta. É assim, como funciona? A partir do momento que é feita uma densitometria, tem 3 situações nos ossos. Normal, a osteopenia, que é o período intermediário, e a osteoporose. A partir do momento que entra na osteopenia, antes, na parte normal, não adianta a fazer o cálcio, aquilo que a gente conversou há pouco, porque não há necessidade, o corpo não vai reconhecer. Mas quando for uma pré-osteoporose, a gente tem que começar a entrar com o próprio cálcio. Aí o cálcio vai ser a matéria-prima, tem um transportador do cálcio, que a gente fala do alendronácito sódico. Isso, tem que levar o perfeito. O cálcio até o lugar que ele tem que chegar. Exatamente. E que ele vai poder ser essa substância uma vez por semana ou uma vez ao mês. Existem as duas possibilidades. E o terceiro é a exposição ao sol ou tomar a vitamina D. Então, a matéria-prima é o cálcio, o alendronato é quem leva e quem fixa a vitamina D. Sabe aquela história do solzinho, gente? Ninguém tá falando para se expor ao sol, que a gente já falou dos perigos. Eu não sou muito referência, porque eu não vou mentir aqui para vocês que eu adoro ficar assim, jogada horas no sol. Mas levanta um pouquinho a blusa. 15 minutos levanta um pouquinho a calça, é o suficiente para tomar esse solzinho, a vitamina D. O Odair tá levantando, Odair, mas não levanta, filha, aqui dentro não tem sol, amigo, não vai dar certo. Para fixar o cálcio e a questão da vitamina D é tão importante, a gente esquece. Não tem tempo de nos faltar dirigindo? Levanta aqui, ó. Aqui na região, mais especificamente, o ideal sempre é como você falou, na mão, no pé. No rosto não, que é um local que naturalmente já é mais exposto, e a vulnerabilidade em locais onde tem um predomínio de pele mais branca, de desenvolver um tumor, aumenta.
Como é que é essa densitometria? Vamos lá? Pode botar na câmera aberta pra gente levantar? Podemos, aqui eles estão ligados. A gente levanta e não some do vídeo, tá vendo? Vem aqui, doutor Belarmino, vamos mostrar aqui, então, assim, ó, na nossa TVzinha, como é que é esse exame que você pode fazer aí, tá? O que está acontecendo? O exame está dando falta de cálcio. O cálcio vai de 8 a 10, é uma numeração. Tá. Deu inferior, você está fazendo a reposição e a mulher está com 50 anos. O que a gente vai fazer? Isso aqui é uma densitometria, que é feita na coluna e no fêmur, como a gente viu. A densitometria, ela não vê a junção, ela não está preparada para ver a articulação, para ver a força do osso, o quanto, se ele é poroso ou não. Então, são utilizadas essas aqui, e aqui, nessa tabela, é feito o seguinte, é colocado, o verde é normal, o amarelo é pré-osteoporose e o rosa é osteoporose. Nesse caso aqui, ele está na fase intermediária. Como é que a gente descobre isso? Idade, altura e peso da paciente. Existe essa tabela em amarelo aqui, uma tabela que coloca o que seria o ideal para cada faixa etária, peso e altura. Então, uma vez estando aqui, essa tabela aqui vai ser colocada na vertical, um gráfico, e aqui embaixo vai ser a idade. Tem uma bolinha aqui, não sei se dá para perceber em casa, mas essa bolinha aqui é colocada aqui embaixo, é 10, 20, 30, 40, a idade da mulher. Então, a gente usa a idade com esse cálculo aqui da vertical. Quanto mais para o verde, melhor. Acho que tem uma outra arte que é a segunda arte que o Super Thiago que está aqui com a gente fez. Né, Thiago? Mostra lá. O fêmur, ali, a mesma coisa. Então, assim, ó, aqui está a bacia, né? E aqui está o fêmur. Geralmente, a fratura ocorre nessa junção aqui, na articulação. A gente chama a cabeça do colo do fêmur. Bem na região de junção. Esse quadradinho aqui e esse maior são os mais afetados. O que a gente faz? Altura, peso e idade, joga na tabela e gera o gráfico. Pega a idade da mulher aqui e os outros fatores obtidos aqui e a gente vê. Esse fêmur está como, doutor? Esse fêmur está com osteopenia. Ele nem está normal, está no caminho. Tem como evitar? Tem. Aí a gente faz o valendonato sódico mais o cálcio. Tanto pode ser feito pelo ginecologista da mulher. A partir do momento que ela citar artrite, artrose, aí o reumatologista que vai ser quem vai cuidar. Vamos sentar aqui que eu quero fazer mais uma pergunta para o doutor Belarmino. Abre lá. Isso. Muito bem. Doutor, reposição hormonal e osteoporose. A reposição hormonal, até nesse momento, ela é bem-vinda, porque o hormônio põe os demais órgãos a metabolizar mais rápido. Então, assim, então pode ser benéfico. O que ocorre, o que é a osteoporose em verdade? Quando a gente começa a perder altura, os ossos começam a ficar porosos. Por isso que quando a gente fica velho, a gente diminui? Mas é verdade. A gente diminui. O osso poroso, ele começa a encolher. Chega-se a perder de 7, que é no número a 10 centímetros. Deus me livre, me guarde. Porque se for pequeno? Não, mas faça o tratamento. Quem tiver... Faz tratamento, porque não vai diminuir tanto. Tem como a gente deixar eternamente numa osteopenia e nunca chegar numa osteoporose. Vai depender da disciplina da mulher e do acompanhamento que ela faz, que é anual com a densitometria. Só gostaria de deixar claro assim, a densitometria, uma vez normal, aos 50 anos, como a mamografia, ela tem que ser feita com 40, a densitometria é a partir dos 50 anos. Uma vez por ano? Uma vez por ano. Mas dando normal... 2 anos, porque o osso ele não é tão rápido. Exatamente. Então, assim, para não haver confusão. Meu médico pediu ano passado, esse ano não pediu. Não, porque... Se não deu nada a cada 2 anos. Isso. Se foi para o caminho amarelinho ali, é o sinal de alerta a cada um ano. Então, falando da altura, a reposição hormonal, ela ajuda ao corpo. O cálcio, para ser absorvido, como a gente falou, ele tem que ser solicitado. Então, quanto mais você tiver atividade física e orgânica, ele vai precisar de mais cálcio. Se é uma pessoa muito ociosa, que não faz nada, não há necessidade. O corpo porque daí quando a gente fica velho, a gente diminui, daí cresce a orelha e o nariz, né? Cresce a orelha e o nariz, não. Cresce. E o piu-piu também, que já fala, não piu-piu, né? A parte de baixo do piu-piu. Não, é assim, ó. Não é isso? Cresce também, não cresce, doutor? Mas fica caído. Fica daí, tá rindo de mim? Viu, a gente vê que é um progresso, né? Vem lá do recém-nascido, da criança, do adolescente, a fase adulta, são transformações. E para quem quer viver muito, se passa por isso. Tudo tem um preço. Até fisicamente tem explicações. Mas dá para ter mais qualidade hoje, a medicina total. Tá tão a gente tem pacientes de 70, 80 anos que não têm osteoporose. Como pode? Faz, paciente bem disciplinada, ela pega os 15 minutos de sol dela por dia, ela toma o cálcio que o corpo não está absorvendo mais, porque com o tempo
o próprio estômago, ele começa a ficar um pouco, a absorção do cálcio vai ficando difícil também, né? Então, o sol, a vitamina D e o cálcio resolvem muito. É verdade que tomava muito aquele refrigerante preto que a gente adora aqui na redação, ajuda a tirar o cálcio do corpo? Ajuda, porque ali dentro é uma fórmula, secreta, digamos assim. Mas com certeza, por coisas muito simples que você colocar dentro desse refrigerante, ele vai... de galinha, não tem que a gente quebrava para fazer aposta com o irmão? Sim, sim. Falaram uma vez, coloca ali dentro. Não, mas ele ferve. É fato. Então, assim, a mensagem principal fica: quanto mais atividade tiver, e não precisa ser muita coisa, porque o excesso de atividade também pode levar a uma osteoporose. Uma boa caminhada por dia já ajuda? Uma boa alimentação ajuda. Seria assim, ó, a cada 3 vezes por semana, pelo menos 50 minutos. A semana tem 7 dias, 3 vezes por semana, tirar 50 minutos, pode subir e descer uma escada. Tá. Algo não precisa ser a musculação, não. Pode ser atividade aeróbica. A musculação seria o ideal. O que acontece é o seguinte, rapidamente, se uma mulher tem muita atividade em casa, ela diz assim, mas mais do que o trabalho, o problema do trabalho da dona de casa é que ela começa a preparar uma comida e daqui a pouco vai... Esse tipo de atividade física, mudando de uma... E não é constante, né? Tem que ser uma atividade regular e com frequência. Ou seja, eu vou caminhar todo dia 40 minutos. Perfeito. 2, 3 vezes por semana, 40 minutos. Já está fazendo a sua parte. Perfeito. Já está bom. Essa atividade física que a gente pode considerar como do cansaço, não libera endorfina e não dá prazer. E a pessoa que faz demais, o adolescente que vai lá e começa a malhar muito cedo, puxar muito ferro, ele vai ter também predisposição à osteoporose, se não suplementar tudo. E não é com suplemento da academia, é com alimento mesmo. A gente sabe, é uma incógnita o que vendem em academias. Isso no Brasil todo e no mundo afora. Então, fica essa dica aí. Bom senso. O bom senso.